Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite emocional, racional, não falsificado, ou seja, existe um leite falsificado, para que por eles vá crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Podem se assentar. O que é que tem de comum nos dois textos, tanto de Paulo como de Pedro? Paulo diz que nós precisamos apresentar a Deus um culto racional, proveniente de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pedro diz que precisamos nos alimentar da genuinidade da palavra do Senhor. Ele diz que, como meninos recém-nascidos, nós vamos nos alimentando para que nós possamos crescer. E para com isso, nós vamos nos alimentando da palavra e vamos nos tornando capazes de nos tornar casa espiritual do Senhor, para oferecermos a Deus novamente a palavra sacrifício. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz que, se nós prestarmos a Deus um culto racional, nós vamos sim olharmos para dentro de nós e não termos uma conformidade com o lado de dentro, então nós vamos entrar por um processo de renovação do nosso entendimento. Você sabe o que envelhece o entendimento e uma compreensão? As emoções. Primeira faculdade a desenvolver-se em uma criança é a vontade. Essa é a primeira faculdade desenvolvida na criança por causa das suas necessidades físicas. Ela tendo necessidade física, fome, frio, calor, ela desenvolve espontaneamente a vontade. A grande questão é que quando nós estávamos no mundo, a vontade presidia a nossa alma, ela dominava. Nós vivíamos segundo aquilo que nós gostávamos e segundo aquilo que nós queríamos. Quando nós fomos convertidos ao Evangelho, seria o correto, não acontece na maioria das vezes, existir também uma conversão de liderança, ânima da alma, ou seja, a alma deixar de ser dominada pela vontade e começar a ser dominada pela razão. Culto racional. Só que isso não acontece. Os crentes, eles querem estar dentro do Evangelho, com um Deus racional, com um Deus que traz mandamentos e regras, com um Deus que exige aquilo que é correto e que é certo, com um Deus que quer sacrifícios, com um Deus que quer crescimento, com um Deus que quer mudança. Os crentes querem conviver com este Deus, vivendo movidos pela vontade. Como é possível? Você conseguiria, por exemplo, você que não faz nenhum esporte físico, acompanhar um corredor que corre já há muito tempo? Como é possível nós, como cristãos, sermos dominados pela vontade, entendermos, aceitarmos e convivermos com um Deus que quer que sejamos racionais, que quer que tenhamos mudança, que quer que nós cresçamos, que quer que fiquemos livres do domínio da vontade, do domínio das emoções? Como vamos servir a Deus dominados pela vontade? Como vamos conseguir agradar a Deus e prestar a Ele um culto racional, se nós estamos totalmente alinhados e aliançados com a nossa vontade?
comemos aquilo que queremos, fazemos o que queremos, até os nossos planos são vinculados diretamente com a nossa vontade. Não existe uma ponderação. Isso é bom, como eu sempre digo para você, ou bem. Nós simplesmente temos vontade, imediatamente isso já é elaborado como um planejamento, isso se torna ação rapidinho. Por quê? Porque somos dominados pela vontade. E isso não pode continuar. Nós temos uma geração, e essa geração, ela não é apenas contemporânea, ela vem já de algum tempo, dirigida e dominada pela vontade. Como um crente, Paulo diz assim, como uma pessoa que quer viver na carne pode obedecer a Deus? Paulo diz, impossível. É impossível um crente, sendo dominado pelo querer dele, pela vontade dele, obedecer a Deus, compreender Deus, entender Deus. Por quê? Porque a vontade não raciocina. A vontade, ela te motiva e ela te aguça a fazer o que você quer. Eu quero que você vá comigo em Juízes, capítulo 13. Todos nós somos nazireus de Deus. Juízes, capítulo 13. A lei do nazireado. O nazireado era alguém que era nascido do ventre, escolhido por Deus, ou alguém que decidisse, como Paulo, fazer um voto de nazireado. Tinha todo o ritual após terminar o voto, quem fizesse o voto por um período de tempo, como Paulo fez, porque Paulo fez o voto de nazireado por causa da igreja de Corinto, né? Para você ver como que a situação era feia para ele na igreja de Corinto. Então ele faz o voto, depois ele raspa a cabeça, faz todo o ritual certinho. O voto de nazireado funcionava assim. Não se podia chegar perto de uvas, de vinhas, não se podia tocar, não se podia manusear, não se podia beber, não podia cortar o cabelo, não podia chegar perto de algum corpo humano morto. Então, aquela pessoa era totalmente separada, era voto de nazireado. Israel estava passando um momento muito turbulento, onde os inimigos vinham não como uma guerra, era uma incursão, onde os filisteus vinham e atacavam aqui isoladamente, ali, onde o Senhor encontra com a esposa de Manoá e diz assim, que iria dar a ela um filho, ela era estéril e ia dar a ela um filho. E a Bíblia diz assim, em Juízes capítulo 13, versículo de número 12, depois dela comentar isso ao seu marido, então disse, Juízes 13, 12, Manoá, cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Qual mesmo? O Senhor disse que Sansão nasceria para começar a libertar Israel. Esse seria o objetivo, e o nome dele significa pequeno sol. Quando eu falo pequeno sol, eu me lembro de você. Diga para o seu irmão, eu me lembro de você. Por que você se lembra do seu irmão quando você lembra da palavra Sansão? Porque Jesus diz, vocês serão luz em meio às trevas. Nós somos pequenos sóis. Nós trazemos luz. Nós brilhamos em meio às trevas. Essa é a nossa função nessa terra. Esse é o nosso destino. Esse é o propósito de Deus para nós. E Sansão nasce para começar a eliminar as trevas que pairavam sobre Israel. Quando o Senhor chamou você em meio às trevas, Ele chamou você com o intuito que nunca mais as trevas pudessem cegar você, em forma de engodo, de engano, de vontade, de permissividade. Quando o Senhor chamou você, Ele não planejou que você fosse um crente dividido entre luz e trevas, entre Deus e a própria vontade, entre o mandamento e aquilo que se quer. Deus nunca planejou que a sua conversão fosse uma conversão paliativa. Deus nunca planejou que você fosse uma pessoa que iria servir dois senhorios. Uma hora você serviria a Deus e outra hora você serviria a você mesmo, indiretamente Satanás. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para que nós fôssemos luz em meio às trevas deste mundo, para que nós tivéssemos uma luz dentro de nós, para que nós fosse, como diz a Escritura, entusiasmo, cheios de Deus,
para que nós pudéssemos brilhar neste mundo, para que nós iluminássemos as nossas próprias trevas, iluminasse as trevas das quais nós estamos e vivemos com ela ao redor. Quando Deus nos salvou, Ele nunca planejou que nós fôssemos detidos ou vencidos, ou impedidos, ou arrojados em alguma situação indevida. E a Bíblia diz assim, qual é o modo de viver do menino? Ele diz assim, qual será o modo de viver e o serviço do menino? Que jeito que o menino tem que viver e qual é a missão dele? Eu quero olhar para você e dizer uma coisa. 2 coisas Deus estabeleceu quando tirou você do mundo: a sua maneira de viver e o seu trabalho para Ele. Esquece, eu não estou falando de missões, eu não estou falando de evangelismo, eu estou falando de você cuidar da sua própria vida. Você não imagina, se nós cuidássemos de nós mesmos, se nós buscássemos mais, orássemos mais, frutificássemos mais, as pessoas que estivessem ao nosso redor, elas iriam ser, elas iriam ter, elas iriam beber e elas iriam comer. O modo do seu viver e o seu serviço. Qual é o seu serviço? Se não trazer e lutar e batalhar para que a identidade de Cristo exista dentro de você, esse é o nosso objetivo maior. Eu quero falar 4 características da vontade humana que combate contra a ação do Espírito Santo. Quero falar sobre a primeira característica, sobre escolhas. Essa é a primeira característica. Você escolhe as coisas segundo a sua vontade, ou você escolhe as coisas segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus, segundo o querer de Deus. Você não pode escolher a família que você nasceu, seu pai, sua mãe, seus irmãos, mas você pode escolher seus amigos. E existem pessoas que são péssimas em escolher amigos. Você pode escolher o que você come. Você pode escolher a qualidade de vida que você tem. Você pode escolher o que você fala. Você pode escolher o que você pensa. Você pode escolher o que você sente. Você pode escolher como você vai viver sobre a face dessa terra. Você pode escolher o que vai te dominar e o que não vai te dominar. Você pode escolher. O que Satanás faz? Ele não te dá escolhas. Ele faz com que você seja escravo da sua vontade, para que você não tenha escolhas, para que você seja vencido pelo que você quer, seja vencido por aquilo que você gosta. A grande intenção de Satanás é fazer que sejamos escravos da nossa vontade e possamos escolher segundo aquilo que nós queremos e segundo o nosso paladar emocional, aquilo que nós gostamos e aquilo que nós queremos. Eu posso escolher o que eu digo, eu posso escolher o que eu penso, eu posso escolher o que eu sinto. A questão é que Sansão olha para uma moça filisteia, e a Bíblia diz que agrada aos olhos essa moça, e a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4, o Senhor diz assim a Moisés: não deixe com que os filhos de Israel se aparentem, ou seja, façam alianças de casamento com as filisteias, porque elas irão corromper Israel. Era proibido na lei, tá? Não vamos falar dos propósitos de Deus em permitir que Sansão casasse, não vamos falar isso. Vamos falar apenas o mandamento. O mandamento proibia um judeu casar-se com uma filisteia. Mas a Bíblia diz que Sansão foi peregrinar e ele avistou, ele era da tribo de Dan, e ele avista uma filisteia e os olhos dele, vamos enfatizar aqui, ele responde ao pai: essa me agradou aos olhos. Somos inclinados mais àquilo que gostamos ou àquilo que devemos? Mais aos nossos deveres ou aos nossos prazeres? A Bíblia diz em Juízes 14: e desceu Sansão a Timnate, vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus,
Capítulo 14, versículo 2. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher de Timnate, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo, outras tribos, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Você percebe como Sansão fala com o seu pai e com a sua mãe? Eu quero esta, acabou, fim de papo, não tem conversa. Nós não vamos aqui entrar em detalhes sobre a educação desse moço que foi péssima. Não. Nós vamos falar sobre Sansão querer que a própria vontade prevaleça, mesmo contrário à vontade de seu pai e da sua mãe. A importância de você olhar para você nesse momento e perceber no seu dia a dia quantas coisas você faz que agrada aos seus olhos. Quantas coisas você está fazendo agora que é agradável à sua vontade, mas está prejudicando você. Nós dizemos em alto e bom som que queremos ser abençoados, dizemos que queremos ser prósperos, dizemos que queremos ter o melhor de Deus nessa terra, dizemos que queremos viver bem e queremos ter os dias melhores que um ser humano pode ter nessa terra, só que nós agimos de uma forma contrária. Quantas coisas que nós fazemos que nos dá uma certa agradabilidade momentânea e tem nos prejudicado. Eu não vou aqui entrar em pormenores, mas você sabe o que tem te agradado e que tem prejudicado você, que tem contribuído para a sua ociosidade, para a sua negligência, que tem contribuído para o seu caos. Posso falar até, não vai usar nenhum exemplo, pastora, para eu entender? Posso, sem problema nenhum. O celular é um dos exemplos. O celular é um dos exemplos. Te dá prazer, te distrai, te diverte. Não faz você pensar. Você engole tudo pronto. Aquelas piadas, aquelas coisas medíocres, de gente burra, de gente que gosta de rir da desgraça dos outros. A Escritura você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que ponderar. A Escritura você precisa orar para entender. É claro que é mais fácil pegar um celular e ficar se distraindo. Você acha que na concepção de vida que você tem que se distrair? Você acha que eu preciso de distração? Você acha que você precisa de distração? Nós precisamos de deveres, nós precisamos de disciplina. A minha alma precisa de disciplina, a sua alma precisa de disciplina. Nós não precisamos de distrações, nós precisamos de deveres, nós precisamos colocar a nossa alma no devido lugar dela, e não é o que agrada os seus olhos que é bom para você, o que é bom para você são os deveres que estão na Escritura. É isso que agrada a Deus, sacrifícios que agradam a Deus. Aquilo que você deixa de fazer, que você gosta, que você quer, para fazer algo que você deve, para fazer algo que você precisa. Segunda questão da vontade, quero no capítulo 14, versículo de número 5. Eu não sei o que ele foi fazer ali. Eu acredito que você também não saiba. Havia um caminho de onde ele morava até onde a futura esposa ou noiva estava. E o pai e a mãe vai pelo caminho correto, mas Sansão se desvia pelo caminho. E ele vai passar no meio de vinha. Diz para o seu irmão por que Sansão não podia comer uva, beber do fruto da uva e nem estar. Por que ele estaria perto de uma vinha ou passando dentro de uma vinha se ele não podia? Eu não vou comer, mas qual é o problema? O que você faz com aquele versículo de fugir do mal? É assim que está escrito? Foge do mal? Não. Da aparência. A Escritura não diz o mal, a Escritura diz a aparência. Até a aparência do mal tem que criar em você uma atitude, uma reação de fuga. Fugir da aparência do mal.
Nós precisamos ser mais cautelosos e criteriosos com a nossa integridade emocional e espiritual. Vem o Espírito Santo, faz. Vem você e desfaz. Vem o Espírito Santo e doa. Vem você e perde. O que ele estava fazendo nas vinhas de Timnate? Se ele não podia, o porquê que os pais dele tomaram um rumo direcionado e ele foi passear nas vinhas de Timnate? O porquê nós nos bancamos de tal forma que nós achamos que não vamos cair, negligenciamos, achamos que não precisamos orar quando estamos com problemas, sim, mas agora por quê? Achamos que não precisamos, que não necessitamos e que não. A Bíblia diz assim que ele chega perto da vinha e passa pelo meio da vinha e ele desvia do caminho. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar que a sua vontade é fazer você desviar-se do caminho. A vontade do ser humano não é. A vontade sua não é servir, não é amar a Deus, não é oferecer a Ele sacrifícios. Se você disser, eu tenho mais vontade de fazer um passeio, de fazer o que eu gosto, ou de pegar a Bíblia e ficar lendo e orar, é óbvio que a vontade humana sua é a primeira. Fazer o que você gosta, os seus passeios ou as suas distrações. Sua vontade vai fazer com que você se desvie do caminho e ainda justificar-se, dizendo, mas eu não tive outra alternativa, eu não tive tempo, eu não tive chance, eu não tive meios. Nós definitivamente não podemos ser governados pela nossa vontade. Por quê? Porque aquilo que agrada aos olhos é maligno e destrutivo para a sua vida. Segundo, o crente que vive segundo a própria vontade, ele está desviado de Jesus. Sua vontade vai te apartar dele. Sua vontade vai te apartar de Jesus. Vai criar caminhos paralelos, justificando que você ainda é convertido quando não é. Que você tem a Deus quando não tem. Que a palavra é frutífera quando não é. Ele achou que não tinha nada demais, pois saibam, tudo começa aqui. Toda a descida, toda a bancarrota na vida de Sansão começa em um passeio, onde ele desvia-se do caminho. A Bíblia diz em Juízes 14, versículo 5, desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente, que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. De novo, como agradou aos olhos de Sansão, hein? Ele escolhe uma esposa por ela ser prudente, ele escolhe uma esposa por ela ser decente, ele escolhe uma esposa por ser sábia, não. Ele escolhe aquilo que agrada aos olhos. Todo crente que escolhe o que agrada aos olhos não pode reclamar do resultado depois. Depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la e, apartando-se do caminho, de novo, desviou-se do caminho, para ver o corpo do leão. Eis que no corpo do morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. Foi a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Eu não quero escutar conversa. Por que você foi lá, Sansão? Você desviou do caminho. Você não pode nem comer uva, nem beber. Por que você foi passar pela vinha? Por que você? Porque eu não queria escutar conversa. Muito cuidado quando os conselhos te irritam. Muito cuidado quando os conselhos te irritam. Muito cuidado quando você não quer ouvir conselhos. Muito cuidado quando os conselhos, eles começam a perturbar você. Significa que a sua vontade, ela está tão assumida, ela está tão empoderada, que você não quer mais, você está dominado por ela. Mas você vai falar a mesma coisa, mas você não mudou, como é que eu vou mudar o discurso?
A mesma coisa, até que você mude. Deus com você fala a mesma coisa, até que você muda. Você acha que Deus vai mudar o discurso? Ele vai mudar a pregação? Ele não vai mudar a pregação. Ele vai falar até você mudar. Sabe o que acontece com as pessoas que estão perto de você? Por que elas pararam de falar? Por quê? Porque você disse, para de falar, você sempre fala a mesma coisa. Aquela pessoa se importa com você. Os estranhos não se importam com você. Os estranhos não querem saber dos seus maus vícios. Os estranhos e as pessoas que não se importam com você. Você pensa que é fácil repetir para uma pessoa a mesma coisa e olhar e ver que nada mudou? Não é fácil. Agora você pensa que é fácil dizer e acha que é difícil ouvir? É difícil dizer as mesmas coisas. E é difícil ouvir as mesmas coisas. Ele não conta para o pai e para a mãe que havia matado o leão e que dentro do corpo do leão havia mel, e ele come o mel e ainda dá para o pai e para a mãe. E ele não conta de onde veio o mel. Eu quero dizer uma coisa para você. Esse moço estava longe de qualquer renovação de entendimento. Esse moço não tinha nada, nem um pingo de vontade de ser inteligente. Existem pessoas que não querem ser inteligentes. Existem pessoas que estão pouco se importando para a própria vida. A inteligência espiritual e emocional, ela vai beneficiar você mesmo nas suas escolhas. Não escolher por meio dos olhos, como diz a primeira parte. Não desviar-se do caminho, achando que porque é parecido é igual. Não, similar não significa o mesmo. Essa é a grande questão. É isso que nós precisamos entender. Por que ele não conta para o pai e para a mãe? Pelo mesmo motivo que muitos de nós não queremos dar satisfação da nossa vida para ninguém. Nós, às vezes, ignoramos e desprezamos pessoas que nos amam. Pessoas que se importam conosco. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem alguém que se importa com você e que te ama, você tem um tesouro. Nos dias de hoje, onde o ser humano busca só coleguismo, o ser humano busca amizade com o outro para ter o que conversar em comum. Nos dias de hoje, onde o ser humano busca pessoas para agradar e para ser legal ou para ter uma amizade, apenas para corrompê-lo e depois ver a miséria dele e ainda debochar sobre. Se você tem alguém que te corrige, se você tem alguém que olha para você e diz, olha, você tem que valorizar isso, porque isso é Deus na terra. É Deus enviando pessoas para cuidar de você. Deus envia pessoas para cuidar de você. Deus envia pessoas para corrigir você. Deus envia pessoas para fazer você atentar e prestar atenção na própria vida. Agora, se você se cansa de ouvir a mesma coisa, por que não começa a mudar? Se você se cansa de ouvir as mesmas indagações, as mesmas repreensões e as mesmas situações, muda. Antes que essa pessoa se canse de falar com você. A Bíblia diz assim, que ele desvia-se do caminho, e a vontade do ser humano é criar um caminho paralelo, semelhante, mas não o mesmo. Terceira situação da vontade contra o Espírito Santo. Quero falar sobre chocarrice, sobre negligência e falta de seriedade na vida. Você é uma pessoa que gosta de sorrir, que gosta de brincar, que gosta de conversar? Tudo bem. Isso faz parte de você. Só que eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa aprender a ter seriedade, compromisso e não misturar tudo. Existem pessoas que ele pega uma característica da personalidade dele, de ser brincalhão, de ser irreverente, e ele leva para a vida dele espiritual e emocional. Se torna irresponsável, se torna desleixado,
se torna uma pessoa sem regra, sem nada. Sansão casa com a moça e ele faz um banquete. E aí vem 30 filisteus. E a Bíblia diz assim que ele vai fazer piada do êxito que ele teve com o leão. Aquele negócio do leão ficou borbulhando dentro dele, ficou mexendo com ele. Ele achou o máximo ele ter matado o leão e mel e comido e... Você leva a sua vida emocional a sério, a sua vida espiritual a sério? Você diria que é uma pessoa séria? Você é um homem sério? É uma mulher séria? Por exemplo, você diria que pessoas que ficam no Facebook, olhando a vida dos outros e falando da vida dos outros, são pessoas sérias? São pessoas confiáveis? Você diria? Eu não. Pessoas sérias são pessoas que cuidam da própria vida. São pessoas que atentam para a própria vida. Eu não estou perguntando se você é carrancudo. Estou perguntando se você é uma pessoa grave, dedicada à própria vida. Se você é uma pessoa que planta e colhe e depois planta novamente. Se você é uma pessoa determinada com respeito às suas necessidades. Ele faz piada, um enigma. E ele diz assim, vamos lá, pessoal. E ele não estava alcoolizado aqui, porque ele não podia nem chegar perto de uma vinha, que dirá beber alguma coisa. Se esse moço bebesse, então, a coisa estava perdida. Ele estava sóbrio. E ele diz assim, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. É um enigma aí, pessoal, que eu tenho para vocês. E os dias da boda rodando. E eles chegaram na esposa dele, na noiva, e disseram assim, ó, o que é isso? Ó, nós vamos ter que entregar para vocês 30 mudas de roupa e 30 lençóis? E ela começa a perturbar ele. Conta para mim, Sansão, conta para mim. Eu não contei nem para o meu pai e da minha mãe, não vou contar para você. Não... Aí ele conta para ela. A Bíblia diz em Juízes, capítulo 14, versículo de número 12, disse, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar. Se nos 7 dias das bodas o decifrardes, descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis, 30 mudas de roupa. E eles disseram, dai-nos o teu enigma. E então ele fez o enigma para o povo descobrir. E o povo descobre. E aí ele tem que dar 30 mudas de roupa e 30 lençóis. Seriedade. De 0 a 10, o quanto você é uma pessoa séria com respeito à sua vida. Emocional e espiritual. O que sente, o que pensa, o que faz, o que traz para dentro. A responsabilidade com o coração, a responsabilidade com a palavra que entra dentro de você para fazê-la frutificar. A responsabilidade de dedicação, de oração, de culto, de leitura da palavra. A priorização das coisas de Deus na sua vida. 3 coisas da sua vontade que faz guerra contra o Espírito Santo. Seus olhos, você busca o que te dá prazer. 2, criar caminhos paralelos, parecido com o certo. 3, chocarrice, zombaria, falta de gravidade, falta de seriedade. Levar a vida de qualquer maneira. Não tem problema, qual o problema se eu perdi? Qual o problema disso? Qual o problema daquilo? Qual o problema daquilo outro? Se você não leva a sua vida a sério, como é que você quer que Deus a leve a sério? Se você não leva a sua situação a sério, como é? Se você não valoriza a sua vida, se você não valoriza a sua existência, se você não valoriza as suas coisas, como você quer que o céu vai te levar a sério? As suas coisas devem ser sérias, suas mudanças, suas propostas, suas definições. Tem gente que promete uma coisa, faz 10 anos que está prometendo fazer, não faz nunca. Por quê? Porque a vontade prevalece, a vontade está acima da determinação, a vontade tomou conta do racional. Não escolha com os olhos, escolha com a razão. Escolha amigos com a razão. Escolha amigos a princípios bíblicos. Não desvie o caminho. Seja inteligente, ande no caminho. 3, pare de brincadeira. Pare de brincadeira.
Não brinque mais com a sua vida, não brinque de ser crente, não brinque de servir a Deus, não brinque de viver. A sua vida é uma coisa séria, é só uma. Não brinque de viver, não brinque de existir. Não faz de conta que se você tivesse 30 anos para sempre. Olha a sua idade, você está envelhecendo. Você está envelhecendo. Olha a sua vida com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de compromisso. Seja mais compromissado com você mesmo. Seja compromissado com as suas necessidades. Seja compromissado com o que você precisa. Deus tem uma pessoa na terra para oferecer o que você precisa. E essa pessoa é você mesmo. Essa pessoa que Deus tem na terra para oferecer o que você precisa. Sabe como é que você vai conseguir saúde? Com a disciplina que você precisa. Sabe como é que você vai conseguir os sonhos que você almeja? Com o trabalho que você tem que trabalhar com o seu esforço. As coisas que você almeja serão conquistadas por meio da ação do Espírito Santo de Deus dentro de você. Não haja, não olhe como se existisse algum anjo ou alguma ação do céu que viesse até você e trouxesse a mudança que você precisa. A mudança que você precisa, ela já está dentro de você. Só que nós não queremos o pouco. Nós não queremos sementes, nós não queremos os banquetes, de preferência as frutas já picadas e em mel por cima. Não queremos sementes, mas Deus não dá fruta. O fruto, Deus dá sementes. Deus nos dá sementes. O trabalho é semente, a dedicação é uma semente, a perseverança é uma semente, a inteligência é uma semente. A dedicação com respeito a se tornar um crente racional. Eu vou me tornar uma pessoa racional. Eu não aceito mais ser movido ou dominado pelos meus sentimentos. Eu não aceito mais que a minha vontade presida a minha vida. Quando você conversa com uma pessoa que está com uma depressão leve, e ela está com uma anuência de vontade de cuidar-se ou cuidar dos seus afazeres, a primeira coisa que você ensina, uma depressão leve, você precisa fazer sem ter vontade. Você não precisa dar vontade para fazer. Você já percebeu que tudo que você faz tem que ter a vontade no meio? Tudo tem que ter vontade. Nos tornamos escravos da vontade. Tudo que você faz, mas porque eu não estava com vontade? Mas porque não deu vontade? Espera aí. O quanto você é escravo da sua vontade. O quanto você é servo daquilo que você quer. Batemos no peito e bradamos, dizemos que somos servos de Deus. E muitos de nós, Satanás debocha e ri, dizendo servos de Deus. Quantos de nós servimos a nossa própria vontade? Você precisa ser desligado desse vínculo maligno. Não é o que você quer, é o que Deus quer. Quarto, característica da vontade no ser humano, capítulo 15, versículo de número 1. Não conhecer os próprios limites e ceder às emoções e àquilo que dá vontade. Brigar, xingar, falar, irar-se, ser intempestuoso. Ele fica nervoso, irritado, porque a mulher dele o trai, e ele vai embora. Aí depois ele se arrepende, esfria a cabeça e volta. A mulher dele havia sido dada para o companheiro dele. E ele fica revoltado. Ele pega 300 raposas, amarra o rabo delas, uma na outra, coloca uma tocha, e era a época da colheita do trigo, do olival, e ele põe, e as raposas põem fogo em tudo, no trigo, nas vinhas, nos olivais, incendeia tudo. A quarta característica do domínio da vontade: descontrole emocional. Sabe aquela situação de mau humor? Conhece a situação de mau humor? Tem gente, quando ele levanta mal-humorado, você perguntar para ele, por que você está mal-humorado, ele não sabe. Ele não sabe por que ele está irritado, ele não sabe por que ele está nervoso. E ai de quem perguntar ou ficar questionando. Eu quero dizer uma coisa para você.
Onde está o Espírito Santo nos crentes que são intempestuosos e são guiados pelos seus rompantes de ira? Tá? Onde estão? Os crentes que se desequilibram. Não pensa? Não? Não pondera? Não? Deus diz, animais irracionais. O que significa um animal irracional? É aquele que não pensa, ele age por instinto. Nós não agimos por instinto, nós agimos porque temos uma razão. Nós pensamos, nós ponderamos, nós equilibramos as nossas emoções. Nós não explodimos quando temos vontade, nós não falamos o que vem à nossa boca, nós não declaramos aquilo que nós pensamos. Existem pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa muito forte. Olha, aquele ali tem uma personalidade forte, ele fala o que ele pensa. Você já percebeu como nós somos ignorantes? Como é que uma pessoa pode ser forte se ela não consegue controlar o que ela quer falar? É fraca. Quem são as pessoas mais fracas? São aqueles que dizem aquilo que quer, que faz o que quer. São pessoas fracas, são débeis. Quem são os fortes? São aqueles que ponderam, que analisam o que eu vou dizer, o que vai acontecer, qual é a repercussão. O que é? Eu estou falando de mim ou dos outros? Se eu estiver falando dos outros é errado, eu não posso falar dos outros. Eu tenho que falar de mim, eu tenho que falar da minha vida, eu não posso falar dos outros. Por que o crente ou o ser humano tem vontade de falar da vida do outro? Você sabe por quê? Porque nem ele gosta da vida dele. Ele gosta da vida do outro, do erro que o outro cometeu, daquilo que o outro fez. Nem ele quer viver a própria vida. Quando você for falar, você tem que falar da própria vida, da própria existência, das próprias obras, das próprias coisas, e não da vida dos outros. Quarta característica de um crente, de um ser humano dominado pela vontade. Ele é impetuoso. Ele não domina o seu humor. Ele não domina a fúria. Ele não domina a tristeza. Ele levantou triste. Ele abriu a janela, o sol está lá dizendo, vem. Ele fala, não vou. E ele volta e... Ele não domina. Ele não domina, ele é dominado. A vontade dele, aquele dia, ele não tem vontade para nada. Ele não tem vontade de nada. Por que ele não tem vontade? Porque a vontade dele oscila conforme o que ele sente. E não o que ele entende, o que ele aprende. Cuidado com a vontade, quando ela é dominante, ela é traidora. Ela pode esconder e não diz para você onde está. Aí você não tem vontade de vir à igreja, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade, porque ela escondeu e não disse para você onde está. Quatro características da vontade, vamos ver a última. Capítulo 15, versículo de número 1. E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou sua mulher com um cabrito e disse, entrarei na câmara da minha mulher, porém o pai dela disse, não, você não vai entrar. Então Sansão pega 300 raposas e incendeia a colheita dos filisteus. Primeira característica da sua vontade quando ela preside, você escolher pela visão. Por aquilo que gosta. Satanás vai colocar coisas aparentes e coisas aprazíveis diante de você. Segunda característica, desvios. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A sua vida está como Deus quer que ela esteja? Vou voltar à pergunta. Você está satisfeito com a sua vida? Estou. A sua vida está como Deus quer que ela esteja, ou ela está como você quer que ela esteja? Existem pessoas que estão satisfeitas com a vida quando Deus não está satisfeito. Quando Deus não tem prazer. Eles estão abençoados e prósperos, mas não têm prazer de Deus na vida. Desviaram do caminho e não conseguem voltar. Terceira característica da autoridade da vontade, levar a vida com um tom de brincadeira. Não levar a sério. Cuidado com isso. Cuidado quando você não é sério o suficiente para que a sua vida seja compromissada com a sua existência em fazer as coisas acontecerem. Quarto e último. Pessoas que não controlam o seu humor.
não controlam sua raiva, não controlam sua ira. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você consegue identificar se você é um crente dominado pela vontade ou não? Somos, grande parte de nós, escravos da vontade. Existe uma força dentro de nós, dominante, chamada vontade. E essa força vai fazer com que nós escolhemos tudo pelos olhos. Tudo que agrada os nossos olhos. Tudo que nos dá um prazer imediato. E essa ação maligna de Satanás, gerada no Éden, começou tudo no Éden. Eva viu que era agradável aos olhos. Fala, Senhor, eu quero ter meus olhos convertidos. Eu não quero mais escolher amigos, eu não quero mais escolher situações, eu não quero mais escolher nada para mim naquilo que me agrada. Eu quero escolher aquilo que vai me estruturar, aquilo que vai me capacitar a oferecer sacrifícios, aquilo que vai me capacitar, Senhor, a ser um lugar de sacrifícios, onde eu vou renovar o meu conhecimento. Senhor, não me deixe desviar-me do caminho. Não permita que eu desvie do caminho, que eu fuja da aparência do mal. Eu não quero, Deus, achar que eu estou andando no caminho quando já estou longe dele. Diga para o Senhor. Hoje é uma noite de exame. Satanás odeia que você se examina. Porque quando você se examina, você se enxerga. Quando você se enxerga, você ora. Quando você ora, você se arrepende. Quando você se arrepende, Deus entra com recurso. Olha para a sua vida. Quantas coisas você tem escolhido segundo os teus olhos. Quantas coisas você tem feito em um caminho paralelo ao do Evangelho. Olha para você, olha para a sua vida. Olha para você, a sua vida é o que Deus tem para você. É o que Deus quer para você, é realmente isso que Deus quer para você. Satanás, o inimigo da sua alma, está à espreita, está ao seu redor, bramando como um leão, dizendo para você que a sua vontade é a vontade de Deus. Que a sua vontade, ao escolher pelos olhos, ao andar por caminhos paralelos, ao ser zombeteiro com a própria vida, insolente, ao ser intempestuoso, é normal, você é só um ser humano. Quando Dalila pergunta para Sansão, dizendo a ele, o que é que faz você uma pessoa comum? O Senhor está dizendo, você não é comum. Você tem vindo do céu para a terra. O Espírito Santo tem formado em você a característica do Senhor Jesus. Olha para você. Olha a dependência que você tem daquilo que agrada os olhos. Olha caminhos que Satanás e você criam juntos, muitas vezes, para que você se conforte que esteja andando no caminho, mas está longe. Pastora, como que eu descubro se eu estou no caminho ou é um caminho paralelo? Olha para a Escritura, olha para a Escritura. Você faz quase parecido, mas não é. Você faz quase igual, você quase consegue, mas não é. São caminhos paralelos que Satanás cria. Olha para você. Olha para a sua vida nesta noite e diz, Espírito Santo, eu preciso de ajuda, eu preciso de mudança, eu preciso levar minha vida mais a sério, eu preciso ser compromissado com a minha existência, com a minha eternidade. E por último, Espírito Santo de Deus, eu não vou mais ser movido pelo meu emocional, eu não vou permitir mais que as minhas emoções venham explodir dentro de mim e eu venha gritar, xingar. Você que ainda grita, você que ainda xinga, você que ainda exaspera, fala para Deus agora, fala, Senhor, me perdoe, eu não quero mais gritar,
gritar, eu não quero mais xingar, eu não quero mais perder o controle. Diga para o Espírito Santo, fala: Senhor, eu não quero mais ser uma pessoa que o céu não possa depositar ou confiar a mim aquilo que é lindo, maravilhoso, que é um privilégio eu possuir. Ó Deus, eu quero minha mente, meu conhecimento sendo renovado, eu quero a minha vida sendo transformada. Eu quero que você se coloque de pé. Coloque a sua mão sobre o seu coração agora, em nome do Senhor Jesus. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, eu não posso ser movido pela minha vontade. Eu quero o poder e o governo do Espírito Santo sobre a minha vida. Que eu morra e que o Senhor viva. Essas 4 características da liderança da minha vontade, onde eu escolho o que me agrada pelos olhos, onde eu crio caminhos paralelos, porque não consigo, pelo domínio da vontade, andar nos teus caminhos. A falta de seriedade, de compromisso, de deveres para comigo, e o descontrole, o desequilíbrio, em nome de Jesus, eu preciso do socorro do Teu Espírito Santo. Senhor, repreenda toda a ação maligna, porque eu quero ficar livre do governo da minha vontade. Eu não quero que a minha vontade exerça senhorio sobre mim. Eu quero servir a Cristo, eu quero poder obedecer aos mandamentos, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero ter força e poder para combater o que eu sinto e o que eu tenho vontade. Eu quero fazer o que é certo, o que o Senhor quer, sem precisar da vontade como motivadora da minha vida, porque eu tenho uma motivação: Cristo morreu por mim. Essa é a minha motivação. Eu não vou mais precisar da vontade para fazer o que é certo. Eu declaro nesta noite que a minha alma começa um processo de libertação do governo e do domínio da vontade, em nome de Jesus. Diga amém.